Oi a todos, aqui é o Thiago de Macaço de novo, né, para nossa série dos Espíritas Clássicos. A gente vai continuar, né? Aqui já vimos os três continuadores direto do Kardec, a gente vai ver outros pesquisadores. Primeiro que a gente vai ver, né, a gente vai vir para o Brasil para falar um pouquinho do Doutor Bezerra de Menezes. Conhece essa foto aqui? Bezerra, né? Eu não vou enfocar tanto hoje no lado. Vou falar algumas coisinhas assim do lado caritativo dele, mas eu gostaria de mostrar o lado pesquisador dele, como ele também produziu coisas em relação à pesquisa do espiritismo, tudo. Por quê? A gente vê muitas mensagens, muitas coisas atribuídas ao Dr. Bezerra de Menezes, mas a gente esquece que ele escreveu muita coisa em vida, muita coisa boa, né? Essas mensagens que ele dá hoje, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, dos textos de Chico Xavier, da Ivone Pereira, assim, são tão bons. Imagina ele vivo, assim, né, não precisando de um médium, todo social. Então tem muita coisa boa para ser lida dele. Às vezes a gente quer ler, inclusive romances, para quem gosta de ler romances, assim, né? Então vale muito a pena conhecer mais esse lado do Dr. Bezerra de Menezes, né? E eu recomendo rever o filme dele, que está no YouTube. Ali a gente vê ali foca um pouco mais aquele lado caritativo e tudo, que eu vou mencionar também, mas assim, eu vou tentar não, não tornar esse único enfoque. E trazer algumas reflexões também sobre de algumas coisas importantes sobre o Dr. Bezerra. Tudo bem? Ah, vamos lá? Bom, então vamos dar aqui continuidade. Olha só, ele nasceu em 1831 e 1900. Praticamente ele viveu durante o próprio estabelecimento do Espiritismo. Olha que coisa interessante, né? Ele é um autor aqui no Brasil, mas é contemporâneo do Espiritismo. Vamos lá, né? Uma coisa que a gente esquece, mas que é interessante, é que o Dr. Bezerra de Menezes era cearense. Aqui, essa igreja aqui do lado é é uma foto no século XIX, da cidade de Riacho de Sangue, atual Jaguaratema, lá no Ceará, que é onde o Dr. Bezerra nasceu, em agosto, né? Então a gente vê, nasceu numa cidade pequenininha, né? E essa questão de ser cearense é importante com um detalhe que eu vou comentar mais à frente. Né, o pai dele era tenente-coronel, né, também fazendeiro. A família, como vê, o principal sobrenome dele era Cavalcante, mas o nome Bezerra de Menezes era muito forte, porque era uma família que teve importância naquela parte da Confederação do Equador, que a gente vê a história do Brasil. É uma família muito antiga no Ceará, mesmo Cavalcante, né? São famílias que têm muito poder político até os dias de hoje. Não só, não só o Nordeste, tá? Se a gente vai olhar ali Congresso, assim, tem uns sobrenomes, né? Bom, mas ele nasceu ali, né? Nessa cidade. E ele ia muito bem na escola, inclusive ia muito bem em latim, grego, que na época era obrigatório, não tinha uma divisão que depois foi feita entre o científico e o clássico, né? Era uma coisa só. O ensino era melhor. Né? Estudou no Ceará mesmo, né? Tudo. Inclusive, com 10 anos, ele substituiu o professor. Inteligência, né? Mas ele queria ser médico, só que o pai não tinha condições. Na época, para medicina, tinha que ir para a capital, Rio de Janeiro. Então, com 19 anos, em 1851, ele vai estudar medicina e se forma em 1856. Como que ele fez se o pai não tinha dinheiro? O pai mandou uma grana com ele, mas assim, ele dava aula de reforço, principalmente matemática e filosofia. Tem até umas situações muito bonitas em que ele ia perder o aluguel, aparecia um aluno para fazer aula com ele e depois não queria fazer aula. Deu o dinheiro certinho que ele precisava para o aluguel e depois o aluno sumiu, não queria mais. Então ele se sustentava dessa maneira, né? O médico, alguém da arte biológica, não tinha facilidade com matemática. O ensino da época propiciava esse tipo de coisa. Era muito difícil terminar a escola nessa época, muito mais do que
do que quem pegou a fase depois, a fase do científico. Se você vê as provas da época, a aula de matemática que você tinha que ir à escola naquela época era equivalente ao primeiro ano de engenharia de hoje. Isso era aula, criança com 15 anos sabia fazer esse tipo de conta, né? Então, era outro tempo, né? Vai lá, né, se forma medicina e ele consegue um trabalho fixo, que é trabalhar no exército, né, como tenente cirurgião. Vai trabalhar, né, especialista no exército como médico e depois consegue cargo de tenente cirurgião, né. O exército dava uma estabilidade financeira. Por mais que o médico naquela época fosse uma profissão muito rentosa, a gente tem que lembrar o seguinte: Bezerra era um cearense no Rio de Janeiro. E até hoje, aqui em São Paulo, Rio, até Minas, assim, tem muito preconceito contra o nordestino. Na época também tinha. Então, um médico de origem nordestina que não tinha. E que o pai não estivesse, fosse nordestino, mas não estivesse ali no Senado, não fosse deputado, sabe? Não fosse alguém com alto poder político, o cara ele tinha mais dificuldade de arrumar emprego. Isso é real. Isso é uma coisa real, né? O exército foi uma forma, além de ele, muitas vezes, atender de graça também. Então juntava as duas coisas. Se tinha um certo preconceito pela origem dele, por mais que muita gente que estava no Rio era de outros estados, mas tinha um certo preconceito, né? Mas o Bezerra corria atrás e se mantinha, não estava nem aí. Se casa, né? Opa, aqui é uma foto da primeira esposa, Maria Cândida, né? E ele se torna membro da Academia Imperial de Medicina. Quando ele se torna membro da Academia Imperial, sim, nessa época, Dom Pedro II, Princesa Isabel e tal, aí que financeiramente fica um pouquinho mais estabilizado, ele ganha um prestígio social maior, né? Aí casou, né, com a Maria Cândida, que ela desencarnou 5 anos depois, deixando um casal de filhos. Aí ele se casa, né, vai se casar de novo com a irmã, né? Desculpa, é 1600 aqui, coloquei 800, mas é 1600, 1866, né? Com a dona Cândida Augusta, né, que é a irmã da primeira esposa. Também teve mais filhos com ela. Né? Em 1860, se tornou vereador do Rio de Janeiro. E veja, ele entrou na política com uma visão completamente social. Ele não era. Na época, inclusive, você não ganhava dinheiro sendo político. Não tinha salário de político na época, né? E o que gerava o seguinte problema: quem estava na política, quem podia ser sustentado por outra pessoa. Normalmente pelos familiares, pais, ou que tivesse muitas fazendas. O próprio médico não dava tanta conta, assim. Então, ele queria para fazer pelo bem público, né? Então ele se demitiu do corpo militar, porque na época, como os militares tinham uma função muito específica dentro do Estado brasileiro, isso não permitia que eles se elegessem, né? Bons tempos esses, né? Onde cada poder tinha sua função, né? Mas tudo bem. Então ele fez, ele se demitiu, né? E foi trabalhar. Depois ele entra para a Câmara de Deputados, em 1878, tem outros mandatos no meio, estou falando em resumão, né? E, nossa, hoje a coisa está mexendo aqui, né? E abandonou a política em 1865. Por que ele abandonou a política? Quando a gente vê, no filme tem um discurso inteiro, então eu vou recomendar aqui boa parte do discurso, ele viu que ali era um jogo de interesse de poder, que não dava para fazer nada pelo povo. E é incrível, nos tempos de hoje, independente da posição política, se você é esquerda, direita ou centro, todo mundo concorda com o que o Bezerra fala naquela época. E é até interessante a gente resgatar, porque hoje tem um problema de. A gente coloca como se os problemas que ocorressem fossem culpa de figuras específicas, né? A gente culpa figuras, não entende que a coisa é mais complicada. Né? E o Bezerra já apontava isso. O problema não era imperador, o problema não era depois. Ele foi um crítico também de certas coisas da República. O problema não é a República, o problema é toda uma série de sistemas de interesse próprio, uma falha moral das pessoas, além de um sistema que privilegia algumas pessoas em relação a outras. Então é muito interessante o discurso de saída dele, né? Só que o que ele fez com a vida política? Olha, aqui é Bezerra de Menezes aos 23 anos.
antes de toda essa área política, mas eu achei interessante colocar essa foto, né? É, tem outros quadros dele, outros que estão mais magros, assim, né? Mas sempre a barba, na época, se machucava assim muito, fazendo. A barba longa era mais fácil, né? Na vida política, ele criou a Companhia de Estrada de Ferro de Macaé a Campos, né? Acabou, ele não era muito bom administrador, depois não deu muito certo, né? Mas era uma forma de sustentar, como ele fazia muita coisa de graça na medicina, né? Ele era abolicionista ferrenho, amigo de Quintino Bocaiúva, de todo aquele pessoal, né? Vamos combinar, né? Invadir numa época de escravidão, invadir à noite fazendas de escravos e soltar todo mundo, isso é herói, não é né? As pessoas da época falavam que isso era bandido, esses abolicionistas. Não, mas Bezerra defendia convictamente, defendia isso na sua atitude política e ele escreveu esse texto, A Escravidão no Brasil, as medidas que convém tornar para extingui-la sem dano para a nação, que assim, é um texto acha muito fácil na internet, mas é muito bonito. Ele tem uma frase dele que me marca muito nesse texto, o Brasil só vai ser uma grande nação quando superar tudo aquilo de terrível que fez durante a escravidão. Enquanto a gente não superar os males da escravidão e os males decorrentes da escravidão, o Brasil não vai ser uma grande nação. Eu concordo com o Bezerra de Menezes aí, né? E ele propõe todo um processo, porque qual que é o problema que ele via? A escravidão foi um erro? Sim. Bezerra é nítido. Você tirar a liberdade de uma pessoa é um crime absurdo. Você considerar raças que cientificamente não existe raça, não existe, é outro absurdo. Porém, o Brasil estava dividido entre pessoas escravizadas e pessoas que escravizam. Como você consegue integrar, como você consegue acabar com a lei da escravidão e integrar essas duas populações? Então, ele propõe uma série de passos em que você fosse, aos poucos, realizando o fim da escravidão, mas criando escolas para obrigar crianças não escravizadas, filhos de pessoas não escravizadas, crianças, filhos de escravos, a conviverem. Porque assim as novas gerações não iam mais se olhar como escravos e escravizadores, iam se olhar como amigos. Muito do que o Bezerra escreveu, a princesa Isabel aplicou. Muito. Esse texto foi publicado em 1896, mas ele tem várias versões dele, né? Muita coisa foi. Mas é muito interessante pelo seguinte: muita coisa ele foi aplicada realmente, né? E ele prevê o surgimento das favelas nesse texto, porque ele falou: se a gente simplesmente trouxer a independência sem obrigar os povos a se integrar, vão ter dois Brasis. E foi o que aconteceu. A gente não, quando teve a abolição da escravidão no Rio de Janeiro, pessoas levaram tudo que é escravo, que era ex-escravo, para o meio do Rio, para o meio da capital, deixaram eles completamente nus, tiraram as correntes, agora vocês estão livres, se virar aí. Obviamente foram para os morros, arrumaram roupa com doação de pessoas e tá aí o problema das favelas até hoje. A criação de favelas em São Paulo também passou por isso. A criação de uma série de regiões pobres no Brasil, Salvador, passou por isso. Esse negócio de deixar a pessoa nua na rua era feita de verdade. Tinha escravos que sabiam ler, sabe? Escravos que eram barbudos normalmente eram muçulmanos, então eles sabiam ler árabe, escrever árabe. Tinha escravos de tudo quanto é jeito. Quando você. E interessante que o Bezerra percebeu que isso ia ocorrer, se colocou contra. Mas a ideia de juntar, de fazer as crianças conviverem, não foi feita. Curiosamente, sabe onde foi feita? Nos Estados Unidos, nos anos 60, quando se obrigou que toda escola com crianças brancas tivessem também crianças negras. Que depois que foi a origem das atuais leis de cotas. Bom, breves considerações sobre os secas do norte, que era um problema que ele também lidava, todo o problema social que as secas causam no Nordeste, né? Afinal, o cearense sabia dessa situação, então nunca abandonou, né? Que deveria se lidar. Defendeu o reflorestamento ali da Barra do Rio de Janeiro. Ele era defensor, ele já pensava em ecologia nesses termos. E olha, mesmo ele fundando uma estrada de ferro, tudo, ele questionou
se não deveria ser, por lei, controlar a quantidade de fumaça que vai pro. Por quê? A quantidade de fumaça que a Maria Fumaça joga e que mesmo se fosse instalado no Brasil uma indústria com motor, com motores, a indústria a gás e tal, que isso deveria ser controlado, porque a fumaça, segundo Bezerra de Menezes, ia alterar os componentes, a exata proporção dos elementos do ar, que traria problemas para a vida, traria problemas de saúde para os seres humanos, poderia trazer problemas de saúde para outras formas de vida e gerar questões do planeta que são imprevisíveis. Então, para ele, tinha que controlar isso. Estava errado? Tá aí o aquecimento global. Bezerra de Menezes, isso antes de ser espírita. Olha a mente dele. Ele sabia que isso ia dar problema. Tá aí. Todo mundo tem rinite, todo mundo tem sinusite por causa da poluição. Isso é científico. Hoje a ciência mostra aquilo que ele, refletindo, especulava. Quem diria? A gente já teve um cara desse, né? Bom, prática médica tem muitas histórias bonitas em relação ao Bezerra de Menezes. Mas porque queria comentar que ele era chamado de médico dos pobres. Ele chegou até a doar o anel de medicina dele para comprar remédio para algumas pessoas, porque muita gente ia procurar ele, quando ele acabava atendendo de graça, dava os remédios. Além da medicina tradicional, ele era homeopata e ele praticava o magnetismo. Homeopatia na época era uma outra coisa. O médico homeopata, ele tinha formação médica, mas assim, todo homeopata misturava. Você dava medicação homeopática e aplicava passes dentro da estrutura do magnetismo animal, do mesmerismo, né? Curioso que algumas linhas hoje, Reiki, cura prânica, bebem muita coisa do mesmerismo. Quando você começa a ler os livros do magnetismo e comparar, você vê que tem muita coisa que veio dali. Então, o médico homeopata tinha que fazer o remédio, era uma regra da homeopatia, o próprio médico vai fazer o remédio, e além do remédio você dava passes, porque o Hahnemann aplicava passes. O Hahnemann não dava homeopatia sem aplicar passes juntos. O livro Organonda, que é o principal livro do Hahnemann, o criador da homeopatia, ele não fala sobre os passos, mas quando você vê a obra completa e os registros de caso, ele fazia isso. Então Bezerra ele usava o magnetismo. O magnetismo não era só para cura, não era só os passos virando curar fisicamente. O magnetismo, às vezes, a cura, você usava o que hoje a gente chama de hipnose, o que hoje alguns usa hipnoterapia, fazer a manifestação da essência daquele indivíduo, uma série de fenômenos anímicos que eram provocados juntos. Todo homeopata no Brasil é chamado de médico dos pobres, na Europa também, por quê? Os homeopatas foram os primeiros médicos a defender uma medicina gratuita para todos. Se a gente tem SUS no Brasil hoje, a gente deve ao Bezerra e a outros homeopatas, que também eram chamados de médicos dos pobres. Ele levou isso a um nível incrível, né? A homeopatia hoje mudou, não se aplica passe, até por uma proibição médica, o Conselho de Medicina não deixa mais o homeopata fazer isso, inclusive, né? O ensino de homeopatia mudou, tem uma certa industrialização da homeopatia também, né? Então, né? Mas ele defendia isso também como político, que é interessante, saúde para todos. E ele praticava isso na vida, né? Quando ele se tornou espírita, em 1875, Kardec já estava, o Livro dos Espíritos tinha sido acabado de ser traduzido para o português, né? E ele então ele leu uma andada de bonde. Eu vou ler um trecho aqui que ele fala sobre essa experiência de ler o Livro dos Espíritos, que é muitíssimo interessante. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido, ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso. E a mim mesmo dizia: parece que é um espírito inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, nascença. Incrível, a codificação ocorrendo era com essa percepção, né? E ele realmente sentia isso. Ele criou uma amizade muito fácil com o Leon Denis, que é uma coisa que eu comentei no vídeo do Leon Denis, né?
Né? Vai saber se durante o sono ele não ia lá para a França, lá, né? Participar das reuniões. Mas é especulação minha, tá? Não tem documentação para dizer isso. Só a especulação minha. A culpa de vocês terem ouvido isso é minha, tá? Não leva. Mas não só leu, ele estudou o fenômeno, começou a estudar, inclusive a buscar ver o quanto que certas questões da medicina, principalmente da psiquiatria, tinham origem nos problemas de obsessão. Mas é interessante que a comprovação do espiritismo dele veio em 1882, quando ele se consulta com o médium recentista João Gonçalves do Nascimento. Aí que realmente tem uma... Por quê? O João Gonçalves era um médium analfabeto, negro, né, filho de escravo, então, mas que psicografava remédios. Bezerra, como que o Bezerra fez para testar? Porque tá, a filosofia, os conhecimentos ali tocam minha alma. Mas entre tocar minha alma e ser verdade é uma outra coisa. A gente, Bezerra era bem cético. Bezerra, mais do que mais fosse uma pessoa, ele era uma pessoa amorosa, mas enquanto pensador ele era muito cético. É um lado que a gente esquece do Bezerra de Menezes, inclusive, né? Na nossa cabeça, quem é mais crítico e às vezes até um pouco cético não pode ser amoroso, é incrível, né? Ou a pessoa é amorosa, porque é amorosa tem que ser uma pessoa muito, né? A gente faz esses estereótipos, né? Quer colocar as pessoas em caixinhas muito bom. O que ele faz? Ele estava doente, ele manda um amigo até esse médium pedir uma receita para ele, sem falar do que ele estava sofrendo, sem falar o nome. O médium escreveu a receita, não, ele está sofrendo disso, e avisa ao Bezerra, e aí o médium passou, inclusive, o nome do Dr. Bezerra de Menezes. Aí o Bezerra, meu amigo não falou meu nome, o médium deu o nome, verificou, fez um diagnóstico preciso do meu estado, mais preciso do que a gente tem instrumentos, inclusive, para averiguar, e a medicação que ele passou funcionou. E aí? Não tem como dizer que, então, não estou tratando de verdades. A mediunidade recentista, a gente não pratica mais centro espírita. Por quê? Porque é primeiro que é proibido por lei. Não tem como. Se algum médium praticar, vai ser preso. E veja, o grau de assertividade do médium é muito alto. Eu não sei se... Veja, 1872, o cara acabou de conhecer o espiritismo, sabe? Eu não sei se nós não temos mais médiums para isso. O último grande receitista foi o Chico Xavier. Por muito tempo também psicografava a receita mediúnica. Mas depois dele, eu acho que é uma mediunidade que desapareceu. Parece que tem gente que ainda pratica, mas em situações muito específicas é muito complicado isso. A lei contra o charlatanismo foi criada para punir, de uma certa maneira, espíritas que não tem comprovação do que eles fazem. Então é muito complicado essa questão. Estou informando isso para, né? Por isso que a gente nem pratica esse tipo de mediunidade, porque não dá mais. Se algum praticar, vai ser preso. Ele é proibido por lei. E de boa. Vamos pensar bem. Que médium hoje tem condição de entrar em sintonia e falar o nome exato da pessoa que estava passando, que está se consultando, seu nome? Não conheço ninguém assim. Não sei se tem alguém assim com menos de 80 anos. Eu não acredito que tenha algum médium com menos de 80 anos com essa capacidade. Eu não acredito. Tem médicos que fazem trabalhos muito lindos, a gente conhece, tudo bem, mas a esse nível de assertividade não tem mais. Talvez tenha algum, se tiver, são pessoas muito humildes e que se colocam, que não querem aparecer, que mostra que são realmente humildes, mas é perigoso a gente querer só um médium assim para fazer um trabalho confiável de receitas. E olha a responsabilidade, porque
baixou a vibração, psicografa uma receita que pode matar uma pessoa, piorar a doença. Então, complicado. Bom, aí ele se tornou espírita, né? Aí, né, em 1866, ele faz esse caso de 82 é a prova definitiva, mas ele faz em 1866, perante um público de 1.500 a 2.000 pessoas, uma palestra se declarando espírita, porque ele era famoso. Era um médico que ajudava todo mundo. Político conhecido. Então, imagina, né? E ele... Só que isso trouxe muito sofrimento para ele. Houve muita crítica. E o irmão mais velho dele expulsou ele da família por causa disso. Renegou ele. Porque esse irmão mais velho dele era uma pessoa muito influente dentro da Igreja Católica. O que ele escrevia nos jornais, os bispos brasileiros assinavam embaixo, sabe? Então, ele considerou uma ofensa e ele fez uma carta pública ao irmão falando: Bezerra de Menezes não é mais membro da família. Isso trouxe muitas dificuldades para a família dele, principalmente quando ele morreu. E além da tristeza de ser abandonado pelo irmão dessa forma, né? É uma prova difícil. Ele não fundou a FEB. Ele não foi fundador da FEB. A FEB foi fundada antes, de 1889. Ele era amigo das pessoas, mas ele não frequentava aquele grupo e ele preferiu ficar um pouquinho à parte. Qual foi a importância dele enquanto presidente da FEB, em 1889? A FEB foi fundada basicamente pelo pessoal do grupo Confúcios, que era um grupo espírita, né, que tinha como guia Ismael. Ismael, aquele que, segundo Chico Xavier, né, seria o anjo protetor, um espírito superior, né? O termo anjo é um pouquinho complicado, né? Mas seria o espírito protetor do Brasil. E o que acontece? Havia uma briga. Bezerra conhecia todo mundo do grupo Confúcios, mas curiosamente ele não frequentava o grupo. Ele nunca foi parte, preferiu. Ele não quis assinar como membro fundador. Interessante isso. Porque havia uma disputa nesse momento em que ele se torna presidente da FEB, entre os grupos dos místicos e os grupos dos científicos. Os grupos dos místicos, representados pelo grupo Confúcio, ele defendia o espiritismo mais religioso. E algumas obras francesas espíritas, um tanto quanto questionáveis. Né? E o grupo dos racionalistas defendia que o espiritismo deveria ser uma ciência e jamais uma religião. Então você tinha essas duas posições muito fortes. O Bezerra sintetizou. Ele foi unificador do movimento espírita exatamente para ele conseguir resumir. Quando a gente olha assim, dependendo de quem conta a história, dá a impressão que um grupo é melhor que o outro. A maioria dos espíritas vão defender que o grupo dos místicos, por defender o lado religioso, era melhor, e outros vão falar que os racionalistas, os científicos são melhor. Havia problema nas duas proposições. Qual que é o ponto interessante dos científicos? Olha, como que a gente vai tratar a loucura como obsessão se o espiritismo não for ciência? Para ser ciência não dá para ser religião. E isso é uma questão até hoje. Por isso que a gente costuma dizer que o espiritismo tem um aspecto religioso. Dizer que o espiritismo é uma religião é complexo. A lei de liberdade religiosa nos protege, mas ao mesmo tempo torna tudo que a gente defende ser racional uma mera crença. Então tem problemas. Não daria certo. Até hoje, a coisa é tão complexa, para vocês terem uma ideia, que assim, a lei no Brasil permite liberdade religiosa. Só que a lei de charlatanismo, pela maneira como ela está escrita, pode prender qualquer passista. Qualquer um que dá passe em casa espírita. Aqui em São Paulo tem um certo inciso, não sei os termos técnicos, que assim, se vai processo de charlatanismo médico em cima de um espírita, e que assim, o passe é parte da prática religiosa espírita, portanto o processo não segue. Gente, para você ter que ter uma lei local em São Paulo para o processo não seguir, isso porque reiki, cura prânica, por exemplo, a mesma homeopatia, são medicina alternativa. É aquela coisa, o médico não aceita como ciência, não são aceitos como ciência,
por mais que alguns membros tenham lá os estudos científicos, mas oficialmente não é ciência, é medicina alternativa. Tipo, não cura, né, para o Conselho Nacional de Medicina. Não cura, mas não faz mal. Se as pessoas creem, problema delas. Né? E aí entra em cultura. O caso do espiritismo, você tem que ter um inciso específico para o processo não andar. É complicado. A relação do espiritismo com a lei no Brasil sempre foi complicada, exatamente porque a gente tem três aspectos. Ao mesmo tempo tem um aspecto científico, filosófico e religioso. Isso complica as coisas. Os científicos tinham ponto, mas tirar totalmente o lado religioso é demais. Os místicos tinham problemas? Tinham. Primeiro que assim, uma coisa é nós, hoje, passado mais de 100 anos, após Chico Xavier confirmar a ideia de Ismael. Mas vamos ser sinceros, vamos viajar, e o próprio Bezerra não frequentava essas reuniões no grupo Confúcio. Você forma um grupo espírita, o seu mentor se diz um anjo enviado por Jesus, e que por isso você tem que unificar os espíritas em torno de uma religião, do amor e tal. Gente, não tem uma conversa estranha, na boa. O Batuíra, que era um espírito importante aqui de São Paulo, ele chegou aí no Rio de Janeiro, participou de umas reuniões. Ele conta que tinha algumas coisas assim, ele fala, gente, o Batuíra, ele falou, pessoal, tem que se reequilibrar. Qualquer desobsessão nunca é um espírito simplório que vai ajudar a pessoa. É sempre João Batista, João Evangelista, Moisés, os 12. Toda reunião do grupo tá Moisés, os 12 apóstolos, o João Batista, o anjo Ismael, mas não sei quem, mais santo tal. Nunca tem um trabalhador simplesinho ajudando a desobsessão ali. É esquisito, é. Se a gente olhar bem, os místicos iam para um lado também negativo, um lado sabe assim, quantos científicos valorizavam muito a razão e de uma certa forma queriam deixar essa parte religiosa, a parte moral de lado, os místicos iam para o lado religioso de uma forma perigosa. E Bezerra não participava do grupo Confúcio. O que ele fez? Ele propõe a imagem do espiritismo como três aspectos e sintetiza aquelas questões. Sim, tem que ter razão e tem que ter religião. Fé e razão tem que estar juntas. Né? Como eu falei, se a gente vai estudar cada lado, tá, faz sua defesa, mas se você olhar, os dois têm problemas. Uma coisa é hoje nós, depois de uma pessoa como Chico Xavier, confirmar a questão de Ismael. Outra coisa é você estar encarnado e alguém do grupo e alguém de um grupo espírita falar que o mentor dele é o anjo protetor do Brasil e que toda reunião tá Moisés, todos os apóstolos, João Batista. É cara de mistificação. Porque toda mistificação une verdade com mentira. E esse é o problema. Nenhuma mistificação vai trazer só mentira. Ninguém dá golpe só falando mentira. Então, Bezerra foi aquela voz racional, amoroso e racional, que olha, nem tanto um lado nem tanto o outro. Nem só o místico, nem só racional. Vamos, né? Legal. Na FEB, ele tentou fazer algumas coisas. Tentou criar o primeiro curso de Evangelho e Mediunidade. Criou o programa, conversou com os amigos. Chegou o primeiro dia de aula, não foi ninguém. Gente, imagina ser espírita da época e falar que doutor Bezerra de Menezes vai dar um curso de mediunidade e de Evangelho. Vou ficar em casa. O pessoal de médios falava, eu já trabalho, para que eu preciso estudar? Eu estou em casa, eu vejo espírito, tudo, para que eu tenho que estudar? E o pessoal do Evangelho, não, eu leio em casa. Eu sei ler em francês, sei ler em várias línguas, eu sei ler o Evangelho. Eu não preciso estudar com alguém. E olha, eu não julgo, porque eu acho que se eu tivesse encarnado lá, capaz de eu também
Eu também ter falado que eu não ia, que eu preferia ficar em casa à noite descansando, sabe? Mas é, mas é de pensar, né? Uma geração de espíritas perdeu a oportunidade de fazer curso de evangelho com o Dr. Bezerra de Menezes e curso de mediunidade, né? Estamos aí lutando, né? Até hoje. Se desanimou? Não. Até alguns materiais da FEB, às vezes da Federação Espírita Brasileira, algumas apostilas, às vezes citam a visão do Dr. Bezerra sobre esse tema, porque parece que os programas, ele fez bonitinho os programas de cada aula, o conteúdo, qual capítulo, qual bibliografia, ele fez direitinho. Parece que isso está nas bibliotecas da FEB, eles usam para fazer parte do material hoje. É que a gente não tem uma publicação dos programas para a gente analisar isso, mas tem umas coisas assim, né? Desculpa eu focar, que me dói no coração quando imagina isso, né? Imagina o Bezerra ali sozinho, primeiro dia de aula ninguém vem, no segundo ninguém vem, depois fazer o quê, né? Bom, mas unificou os espíritas, tentou criar o primeiro grupo de estudos, não conseguiu, infelizmente, né? Ele fez a parte dele, né? A gente com o movimento espírita que não contribuiu, fazer o quê, né? Faleceu pobre mesmo, ele não tinha nem casa. Para você ter uma ideia, os filhos, a segunda esposa, passavam tanta dificuldade que o Quintino Bocaiúva, tem a foto olha a foto desse cara aqui. Não era espírita, conhecia espiritismo, tinha uma simpatia, mas não queria se envolver no movimento, né? Abolicionista ferrenho, junto com Bezerra de Menezes para acabar com a escravidão no Brasil. Ele que vai organizar uma comissão para ajudar uma família pedindo doações. Tem um lado triste nisso, tem um lado bonito que você vê aí, que você vê os verdadeiros amigos, né? O que a eu sei que essa parte aqui vai ser um pouco polêmica, tá? Porque assim, a federação, na revista O Reformador, que o Bezerra de Menezes ajudou a fundar a revista, escreveu várias coisas com o pseudônimo Max, ele assinava como Max na revista Espírita, na revista O Reformador, publicou vários artigos, alguns viraram livros, tal, e quem organizou foi o Quintino Bocaiúva. A Federação Espírita publicou que essa comissão estava ocorrendo, publicou os dois, olha, se publicou 3 meses foi muito, viu? Pelo que eu pude apurar, foi uma publicação 2 meses, mas a família não tinha casa. Eles não tinham casa para morar. Porque ele morava de aluguel, aí dava um jeito de pagar, às vezes passavam fome, porque ele dava todo o dinheiro para as pessoas necessitadas. Quem ajudou foi um amigo dele. O que o pessoal espírita que tinha amizade com ele fez, talvez fez umas doações aqui e ali, mas pelo que conta os netos, depois de 1 ano a família estava lá. Logo a família esqueceu dele. Logo os espíritas pararam de ajudar a família. Por que isso é triste? Gente, o cara fez tanto pelo espiritismo. Os livros dele foram as primeiras publicações da editora da FEB. Ele, inclusive, traduziu o livro Obras Póstumas, que, com todo respeito ao Guilherme Ribeiro, eu gostaria muito, eu acho que seria muito melhor para nós hoje termos essa tradução do Bezerra de Menezes como uma tradução oficial. Eu acho que ele tinha um cabedal espiritual muito maior, né? Tinha uma prática de vida muito maior para traduzir esses textos. E aí, é justo isso? Ele deu os artigos para fazer caridade, a caridade de divulgação do espiritismo, mas é caridade deixar a família passando fome? Aí você faz pensando, pô, mas uma aula bonita, para que trazer essa polêmica? Porque isso acontece até hoje. Quantos médiuns aí que psicografam um monte de coisa, a editora dou com todo carinho para caridade, e quando falece, esposa e filhos passam fome. Os espíritas não ajudam essas pessoas. A editora, que tanto ganha dinheiro com aquilo, não quer nem saber como está a família da pessoa. O filho do Bezerra de Menezes, os filhos dele só entenderam o pai, o mais velho, tem um palestrante antigo, se eu não me engano era o Carlos Embaçai Pai, que dando uma palestra em homenagem a Bezerra de Menezes pelos anos 30, tinha um homem em pé no fundo, que aí veio conversar com ele, agora entendi, obrigado, agora entendi meu pai. Por que ele
deixou a gente na pobreza, quando ele entendeu o ideal espírita do pai. Quer dizer, ninguém olhou. Ninguém, no começo, quando o Bezerra desencarnou, as pessoas até pediam para opinião para a esposa sobre mensagens. Depois de um tempo, os filhos conviveram, os filhos não eram tão pequenos quando ele faleceu. Não eram adultos ainda, mas assim, a esposa não era consultada se a mensagem era do Bezerra de Menezes, psicografava no meio da reunião da FEB e não ia mostrar para ela. É justo isso? A gente tem que olhar o passado. O Bezerra perdoou. O espírito Bezerra perdoou porque ele nos ajuda o meio espírito até hoje, mas não significa que a gente não tenha que repensar algumas coisas. Estava certo não pedir autorização da família sobre a publicação dos livros? Sobre a publicação de mensagem psicografada? E olha, os filhos se tornaram espíritas por várias gerações. Inclusive pessoas bem humildes, porque assim, você não tem notícia de um neto do Bezerra de Menezes indo no centro querendo ser dirigente. E tem algumas narrações de que muitos deles até praticaram a mediunidade, mas preferiram agir como pai, visando a caridade sem o pai, o avô, o bisavô, o tataravô agora, né? Tem um que virou evangélico e até ele critica essa questão, ele levanta essas questões, assim, até porque, até de erros de algumas psicografias atribuídas a Bezerra de Menezes, erros porque fala coisas da vida dele que não ocorreram, né? Quer dizer, nem a consulta aos familiares sobre a gente pode transformar isso em livro? Não. Os familiares nunca processaram para ganhar o dinheiro desses livros, né? O próprio Bezerra perdoou. Mas tá certo. O movimento espírita fez certo com a família dele? O movimento espírita age certo com a família dos médios, quando as editoras espíritas, principalmente? Fica a reflexão. Claro, o espírito com Bezerra não perdoou, mas os filhos não precisavam ter passado fome dessa forma, não. Os espíritos poderiam ter ajudado. Ajudou, e pelo que se sabe, quem ajudou muito mais foi aquelas pessoas que não tinham dinheiro, sabe? Aquelas pessoas que iam se atender com ele, que não tinham dinheiro, mas, sei lá, levavam uma galinha, levavam uns ovos, levavam leite, sabe? Essas pessoas que mais ajudaram. Agora, né, as pessoas no centro, Centro Espírita Bezerra de Menezes. Ele nem morreu, já começou a sair centro com o nome dele. E a família lá passando fome. Mas, né, curiosamente, quando ele faleceu, começou a aparecer mensagens dele. Algumas na própria FEB, o que há quem questione. Né? A família não foi consultada. A primeira manifestação dele que foi realmente reconhecida, por incrível que pareça, foi pelo Mariano da Cunha Júnior, em Sacramento. Quem não conhece, ele é o tio do Eurípides Barçanufo, foi quem apresentou o espiritismo ao Eurípides Barçanufo. Isso em 1905, por quê? Eles foram atrás do Mariano da Cunha porque, olha, tem notícias de um cara lá no meio de Minas, Triângulo Mineiro, recebendo, não só recebendo Bezerra de Menezes, mas como incorporado ou psicografando, entre outras coisas, né? Passando receitas. Temos que investigar isso. Foi até lá, foi a primeira manifestação realmente reconhecida. Lá no Triângulo Mineiro, curioso. Tiveram algumas no Rio, mas sempre geraram muitas dúvidas. Assim. Do Mariano, várias pessoas foram pesquisar lá, pessoas que tinham contato direto, que tinham amizade com Bezerra de Menezes, lá em 1903, 1904, sabe? Foram até lá só para participar das reuniões e verificar. Interessante, né? Teve uma materialização dele através do Carmine Mirabelli, que era um médium foi muito famoso no começo do século XX. Não era exatamente espírita, mas ele tinha uma mediunidade de efeitos físicos. Né? Tem. Em 1950, teve um evento espírita grande, o cinquentenário da morte do Dr. Bezerra de Menezes. Chico Xavier narra que ele estava presente, emocionado com o evento, mas que de repente desce espírito Celina, que traz uma mensagem de Maria de Nazaré, dando autorização a ele a continuar trabalhando pela Terra pelo tempo que
por mais tempo, né, para auxiliar aqueles que sofrem, porque, digamos assim, para continuar a evolução dele, ele precisaria começar a reencarnar em outros planetas, né? E ele fez esse pedido. Então, você tem isso e tá aí, né? Então, boa parte do trabalho médico ele que coordena, né? É um dos grandes coordenadores. Né? Claro que, assim, muitas mensagens é muito mais provável que tenha muito mais pessoas que falam sobre o nome de Bezerra de Menezes que o próprio se manifestando, tal. E o espírito superior pode, ele tem essa capacidade de irradiar o pensamento, ou seja, ele está em outro lugar, irradia uma mensagem lá pro Divaldo e acabou. Não que necessariamente ele vá até lá, né? Cola e o espírito superior tem essa possibilidade, né? Então, mas são esses fatos que a gente tem. Agora, vamos falar agora um pouquinho mais do Bezerra pesquisador, né? Desculpa, hoje eu sei que ficou longo, mas espero que vale a pena. Tem livros que são muito interessantes dele encarnado, que a gente precisaria voltar a ler. Um é A Loucura sob Novos Prisma, onde ele discute, onde ele... hoje, claro, na psiquiatria não se fala mais loucura, tá? Mas na época ele propõe, ele analisa como que a questão da obsessão pode fornecer formas de cura, problemas psiquiátricos. É um trabalho muito interessante, tem uma tal... Claro, a medicina mudou, a psiquiatria se desenvolveu, mas quem lida com psicologia, psiquiatria, tudo, valeria a pena entender, porque ele faz uma correlação, inclusive porque dá para esquecer o aspecto biológico desses casos, tudo mais. Então vale a pena, é um livro que a gente deveria ler. Esse é um livro talvez bem obrigatório do Bezerra de Menezes, talvez seja esse. Gente, ele publicou muito romance. A Casa Assombrada. É interessante que os livros que ele psicografou não, desculpa, que ele publicou em vida, eram também partes de estudo, claro, de criatividade, tudo. Mas quando ele fala de Casa Mal Assombrada e algumas questões assim, ele está discutindo também um pouco da vivência dele com a desobsessão. Então, são lições muito interessantes, são bons romances, viu? Ó, tem vários, A Casa Assombrada, Os Carneiros do Panurgio, História de um Sonho, Pérola Negra, Evangelho do Futuro, Casamento e Mortalha, que foi acabado, e um texto sobre Lázaro Leproso. Ó, a gente quer... Tem tanta gente que psicografa coisa sobre Lázaro, tem um texto em vida do Bezerra de Menezes, a gente não lê. Eu mesmo nunca li. Né? Então, tem muita coisa dele para conhecer. E por esses textos a gente conhece o Bezerra encarnado, a gente tem mais critério para analisar a obra dele. Essa coletânea, Espiritismo, Estudos Filosóficos, é uma coletânea de artigos, todos publicados sob o pseudônimo Max, que assim, eles fornecem muita coisa. Tem uma visão histórica que a gente entende o contexto espírita da época. As práticas espíritas mudaram muito. Então, às vezes, quando a gente lê um livro de André Luiz, a gente tem dificuldade de entender, porque a prática da mediunidade é muito diferente. Por exemplo, hoje quase não se usa mesa nas reuniões mediúnicas. Antigamente se usava. As práticas eram um pouco diferentes. As pessoas estudavam mais magnetismo do que hoje. Então, tem coisas interessantes. Então, tem casos. E tem reflexões sobre o Evangelho muito interessantes. A gente vê também o lado do Bezerra mais crítico aqui também. Então, é um texto muito interessante, né? Vale muito a pena a gente ler. Tem 3 volumes. Gente, isso é muito bom. É Bezerra de Menezes, não tem o que falar. Encarnado, não tem influência mediúnica. É muito interessante, vale muito a pena ler. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de comentar foi o seguinte: a primeira manifestação dele, sabe qual foi um detalhe que ajudou a reconhecer? Isso é comum. Sotaque. Bezerra de Menezes encarnado nunca perdeu o sotaque cearense. Nunca perdeu o sotaque. E uma das questões é que, como ele estava recentemente desencarnado, fazia sentido ele manter o sotaque. Claro, com o passar do tempo, o espírito vai se abstraindo de questões da vida anterior, né? Mas eu achei interessante citar isso, porque as pessoas não conheciam.
Se falava do Bezerra de Menezes, mas falava pouco que era cearense. Então esse era um dado interessante para verificar a autenticidade da comunicação mediúnica, porque pouca gente sabia. Pouca gente sabia, em parte até por causa do preconceito que a gente já comentou, né? Olha, os métodos mais confiáveis. A Ivone Pereira, inclusive, assim, eu acho uma certa afronta no nosso movimento espírita a gente não considerar a obra na prática, a gente não considerar a obra da Dona Ivone tão importante quanto Chico Xavier e Edivaldo. É um absurdo. Chico Xavier e Edivaldo sempre fizeram autoelogios, análises fantásticas sobre a obra da Ivone. É um problema do movimento espírita. Será que é porque ela é mulher? Com certeza. Mas, assim, os romances dela, com a autoria do Bezerra de Menezes, são muito próximos do estilo dele reencarnado e são lindíssimos. Tem um romance que chama A Tragédia de Santa Maria, que é lindo. Vale a pena ler. Tem mensagens por Chico Xavier também, não tem assim, livros inteiros, mas são mensagens. E, né, depois as mensagens por Divaldo Franco. Através do Divaldo Franco, um livro que o Bezerra de Menezes não é o autor, é o Manuel Filomeno de Miranda. A gente sabe, por exemplo, que o Dr. Bezerra ajuda nos templos de Umbanda, por exemplo, aparecendo na figura do Preto Velho. Ele trabalha em outras religiões. Inclusive, ele não se importa muito se ele está ajudando o espírita, católico, o budista e tal, né? E por Divaldo Franco. Então a gente vê a amplitude do trabalho desse espírita, né? E acho que a gente sempre lembra dele com muito carinho, mas acho que tem coisas que a gente tem que pensar, algumas questões do movimento espírita, assim. Ele foi, principalmente, ele foi amoroso, mas ele foi muito racional. Por mais que, até hoje, quando você vê aquelas mensagens que o Divaldo Franco traz, são muito amorosas, mas são muito assertivas. Ele não gasta muita palavra. Ele vai direto ao ponto. Ele sempre fala de união, ele fala de amor, mas ele não desconsidera a razão. Isso que falta pra gente. E esse equilíbrio que ele teve que pôde unificar o movimento espírita. Gente, se a gente pensar 1800 e pouco, o movimento espírita já estava dividido, já estava quebrando aqui no Brasil. Assim, é lindo o fato do Bezerra de Menezes ter conseguido ser racional e unificar, mas a gente vê que a gente tem como espírito, né? A gente, talvez o nosso problema enquanto movimento espírita é que o movimento espírita não senta no divã para se entender. É complicado isso, né? Quer dizer, o negócio mal chega da França, o Allan Kardec acabou de desencarnar e já tá briga nesse nível, assim, né? E curioso, né? A gente beleza, faz falta para nós, ó. E assim, né? Fica aqui, né? Uma pequena homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes, mas assim, gente, vamos dar uma lida nas coisas dele encarnado, porque são lindas. Quem gosta de romance, ó, são vários romances, tem muitas histórias bonitas para usar em palestras, né? Eu ainda não achei esse Lázaro Leproso, mas esse é um livro, por exemplo, que eu tenho muito interesse a ler, a visão dele sobre esse caso. O romance que ele escreveu, né? Deve ser muito legal. Muitas vezes ele publicou como folhetim, né? Vinha cada volume do Reformador vinha um fascículo, vinha um capítulo, né? Depois foi transformado em livro, mas vale a pena ler. E tudo sob o pseudônimo Max, né? Por isso que também mudava coisa do direito autoral, né? Tal. Então, esse hoje foi mais longo, porque o Dr. Bezerra de Menezes merece, né? Eu queria que fosse ser mais sintético, mas não deu. Mas obrigado a todos aí pela atenção, mas né, vamos rever. Tem muita coisa do Bezerra encarnado. Né? Tá querendo ler algum livro diferente para se informar? Vamos ler mais o Bezerra. E Bezerra encarnado, né? Tem muito romance lindo do Bezerra para ser lido por aí. Os também psicografados pela Ivone são maravilhosos, nossa. O Tragédia de Santa Maria é um dos romances mais lindos, assim, psicografados que eu já li. Então, obrigado a todos aí pela atenção. Tudo de bom e muita saúde para vocês, para todos nós.